Tá filmando, pastor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que alegria podermos estar aqui na casa de Deus mais uma vez. Alegria minha poder ter essa oportunidade também de mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Nós cantamos domingo, no início, fortes. Este hino é especial para mim. Antes mesmo de ser batizado na igreja adventista, ou de conhecer a mensagem adventista, uma vez eu fui numa programação na igreja do Natal. Não sei se minha esposa vai fazer essa programação, mas eu não esqueço. Fui convidado por ela, se não me engano, fui com ela nessa programação do Natal. E foi nessa programação que eu ouvi pela primeira vez este hino. Esse hino ficou na minha mente, ficou gravado na minha mente. E este hino fala sobre a nossa confiança em Deus, sobre sermos fortes e corajosos na nossa caminhada, rumo aos céus. O cristão, ele precisa ser forte e corajoso. Tudo que nós formos fazer na obra de Deus, é preciso ser corajoso, ser forte. Mas nós sabemos que não existe força em nós mesmos. A força que nos dá é o Senhor. A força que nos dá é o Espírito Santo. E hoje eu gostaria de começar a falar com os irmãos um pouquinho sobre as coisas que o cristão deve estar pronto, para a qual o cristão deve estar pronto. Nós devemos estar prontos para várias situações na nossa vida. Nós devemos estar prontos para uma falta de emprego. Nós devemos estar prontos para, no caso de perdermos a nossa saúde. Nós devemos estar prontos no caso de nós perdermos um ente querido. Mas quando se trata das questões espirituais, o que nós devemos estar prontos, queridos? E é sobre isso que eu quero meditar com vocês um pouquinho nessa noite. Vocês sabem que o meu assunto preferido é profecia. Eu não posso deixar de incluir alguns pontos de profecia em todas as mensagens que eu falo. Então aqui em algum momento eu vou falar um pouquinho de profecia sobre algo que acontecerá no futuro. Então a gente vai seguir neste assunto. Primeiro texto que nós vamos ler, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Pedro é um exemplo de alguém que precisou ser forte e corajoso para enfrentar os desafios da missão. E nós também temos aí um ano inteiro de trabalho, nós teremos desafios pela frente, e nós precisamos ser fortes e corajosos, como Pedro, como os outros homens da Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. Antes da leitura do texto, vamos orar. Grandioso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de abrir a tua palavra livremente, poder estudá-la e poder ouvir a tua voz. Peço que esteja comigo e dos meus irmãos nesta noite, na meditação, no que vamos falar aqui nesta noite. Nós pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gosto muito do livro de Pedro, é um livro fantástico, é uma carta fantástica, na verdade. Tem muitas orientações espirituais e poderosas para fortalecer a nossa fé. Aqui, Pedro está falando sobre a prática do bem e a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Então, tudo que nós formos fazer na obra de Deus, tudo que nós formos fazer, o nosso exemplo não é o pastor, o nosso exemplo não é o ancião, o nosso exemplo não é a pessoa que mais tem funções na igreja, cargos na igreja, não. O nosso exemplo sempre deve ser o Senhor Jesus.
Ele era o exemplo dos discípulos, ele é o exemplo para todos que ou conheceram ou ouviram, e ele deve ser o nosso exemplo para nós sempre. Primeiro capítulo 3, eu falei o capítulo para vocês? Não, capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e verso 16. O texto bíblico diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Este primeiro verso ele já começa nos dando uma orientação muito importante. E antes de qualquer coisa que a gente for fazer para Deus, antes nós precisamos fazer o que, queridos? Santificar a Cristo em nosso coração. E fazendo isso, quando nós santificamos Cristo no nosso coração, fazendo isso, nós vamos estar o que, queridos? Preparados para responder, estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, primeira coisa que nós, como cristãos, devemos estar prontos, queridos. Nós devemos estar prontos para dar às pessoas a razão da nossa fé. E como que nós nos preparamos para isso, queridos? Como que nós podemos nos preparar para dar aos outros a razão da nossa fé? Através do estudo da palavra de Deus, através da escola sabatina, através dos treinamentos, através das reuniões que nós temos, através dos nossos ministérios. Tudo isso nos prepara para o momento em que nós vamos precisar estar diante de pessoas e dar a elas a razão pela nossa fé, dar a elas a razão por que nós guardamos o sábado, dar a elas a razão por que nós não comemos carne de porco, não nos alimentamos de carnes proibidas, dar a razão a elas do que nós sabemos sobre o reino de Deus, sobre a volta de Jesus. Muitas pessoas vivem aí nas suas igrejas, nas suas comunidades, mas não conhecem as principais doutrinas da Bíblia, os principais ensinamentos da palavra de Deus. E nós, que temos muito desse conhecimento, em um momento ou outro, seremos chamados primeiro para testemunhar e para dar a razão da nossa fé. E o apóstolo Paulo, ele diz mais aqui, ele diz como que nós devemos fazer isso. O verso 16 diz assim, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O conselho de Pedro é: olha, você vai testemunhar na sua fé, mas com paciência, com boa consciência, com mansidão. Em alguns momentos, queridos, nós seremos levados para testemunhar da nossa fé, colocando essa questão no tempo do fim, colocando essa questão para momentos antes da volta de Jesus, onde todo servo de Deus fiel, ele será chamado por Deus a testemunhar da sua fé. Pensando nessa questão, em essa situação, como que vai ser o nosso procedimento? Se uma pessoa nos prender, nos jogar numa cela de prisão, se uma pessoa vier nos torturar, como que vai ser o nosso procedimento diante dela? Nós vamos conseguir testemunhar a nossa fé com mansidão, com domínio próprio, com paciência. Nós vamos conseguir fazer isso? Essa é uma pergunta que eu faço. Para que a gente consiga testemunhar a nossa fé diante das pessoas, a gente precisa fazer o quê? Santificar a Cristo no nosso coração. Ter sempre Jesus como nosso exemplo. A
a sua mansidão, o seu amor, a sua misericórdia. Jesus, Ele é o nosso exemplo. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que foram levadas diante de grandes homens, de grandes governadores, de grandes reis, e diante desses homens, desses grandes governadores, desses grandes reis, esses homens pequenos testemunharam do Deus poderoso que ele serve, que ele serviu. Nós temos o exemplo de Daniel e seus 3 amigos, nós temos o exemplo de José, que foram levados diante de reis e governadores para testemunhar da grandiosidade do nosso Deus, do poder do único e verdadeiro Deus. E chegará o tempo, queridos, que cada um de nós será chamado por Deus para dar a reis, a governadores, a presidentes, a prefeitos, a senadores, não sei quem, pessoas famosas, dar testemunho da nossa fé e apresentar a eles a verdade, que só nós temos, né? A verdade escrita no livro sagrado, a verdade da palavra de Deus. Eu gosto muito do testemunho de Estevão no livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos nós temos um sermão feito por Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele foi levado diante dos líderes religiosos da época para dar testemunho da sua fé. E ele foi fiel a esse testemunho, tão fiel, a ponto de ser apedrejado. Eu não vou ler o texto todo aqui, lógico, capítulo 7 de Atos. Mas Estevão, ele começa falando aqui sobre o chamado de Deus a Abraão. Começa discorrendo de Abraão para frente. No início ali, do capítulo 12 de Gênesis para frente, ele começa discorrendo, falando sobre Abraão. Depois ele passa a falar sobre Moisés, sobre o povo de Deus no deserto, como Deus conduziu todo aquele povo, e como Moisés deu testemunho do Messias que viria. Veja o verso 37 que diz: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Que profeta era esse, queridos? Jesus. Estevão, ele estava chamando a atenção do povo que estava rejeitando e rejeitava o sacrifício de Jesus, que rejeitava o Senhor Jesus como Messias, lembrando eles de Moisés, porque eles se diziam ser seguidores de Moisés, né? E quando nós chegamos aqui no finalzinho do capítulo 7, nós temos um momento em que Estevão, ele foi apedrejado. Mas veja o que a Bíblia diz sobre com relação a esse momento. Capítulo 7, verso 55. Verso 54. Ouvindo eles isto, eles quem? Os líderes religiosos do povo ali, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. O povo ficou irado, ficou zangado. Sabe, querido, muitas vezes a gente vai sair na rua para fazer um trabalho missionário e vai ter alguém que se comporta assim. Ele não quer receber a mensagem da palavra de Deus, né? Ele de alguma maneira fica irado, mas nós temos que entender essa ira, nós temos que tratar ele como Pedro orientou, com paciência, né? Com mansidão. Aqui os homens ficaram irados. O que essa ira levou eles a fazer? Veja o que diz no verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos. Estevão estava falando da glória de Jesus ali. Eles estavam
Da mesma forma, queridos, acontecerá antes da volta de Jesus. As pessoas vão tampar os olhos para não, tampar os ouvidos para não ouvir e fechar os olhos para não ver as coisas maravilhosas que Deus vai fazer por meio do seu povo. Verso 57: eles porém clamaram em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremessaram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Diante dessa questão, diante dessa situação, diante desse momento onde o servo de Deus foi apedrejado até a morte, testemunhando da sua fé, tinha um outro homem, Saulo. Nós sabemos o que aconteceu com Saulo. Isso que aconteceu com Estevão foi um poderoso testemunho na vida de Saulo, naquele momento. Foi um poderoso testemunho que fez Paulo entender a sua missão, o que ele deveria fazer depois que ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Então aqui nós temos um testemunho de um servo de Deus que foi levado a testemunhar e morreu. Estevão, ele espera a sua recompensa, amém? Ele espera quando a terra Jesus vindo das nuvens do céu. Ele espera ouvir a voz de Jesus que vai ressuscitá-lo e dar a ele a coroa da vida eterna. O testemunho dele não foi em vão. Nenhum mártir cristão morreu em vão. Nenhum. Todos eles terão a sua recompensa no céu. Quando eu leio o livro do Grande Conflito, você vai ver ali várias pessoas que entregaram suas vidas, que foram mortos, que foram torturados, que foram queimados em fogueiras por amor ao Evangelho, por amor à verdade. Mas eles aguardam a recompensa que o Senhor Jesus nos dará naquele grande dia. Segundo ponto, nós devemos estar preparados. Romanos capítulo 1, verso 15. Vamos para Romanos capítulo 1, verso 15. Como o tempo passa rápido, irmãos. Romanos capítulo 1, verso 15. Gosto muito desse texto de Romanos. O texto diz assim, queridos, Paulo dizendo: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Segundo ponto que nós devemos estar prontos, queridos, e eu já falei um pouquinho aqui com relação a dar a razão da nossa fé, é estar pronto a anunciar o Evangelho. Jesus, ele confiou à igreja essa missão. Tudo que nós fazemos na igreja tem que ter um plano, tem que ter um objetivo: salvar pessoas do pecado e guiá-las para o serviço. A missão de pregar o Evangelho é de cada pessoa de forma individual. Nós estamos aí trabalhando com o Ministério Pessoal, com os programas da igreja, com os projetos. Todos esses programas e projetos têm como objetivo anunciar às pessoas o Evangelho. Mateus capítulo 24, verso 14, diz que o Evangelho deve ser pregado a todo mundo. Antes que a porta da graça se feche, Noé pregou o Evangelho a todo mundo durante 120 anos. E todas as pessoas tiveram a oportunidade de salvação.
Mas chegou um momento em que Noé entrou na arca. Quando Noé começou a pregar, ele não sabia quando viria o dilúvio. Ele não sabia quando viria a chuva. Ele nem sabia o que era a chuva. Mas ele entregou e confiou a Deus todo o tempo. Mas quando Deus pediu para Noé entrar na arca, agora ele entendeu que chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus cumprir a sua promessa. E a Bíblia diz que a porta da arca ela foi fechada. Por quê, queridos? Naquela época, a pregação do Evangelho de Noé aconteceu durante todo o período em que ele pregava, durante todo o período que ele construía a arca. Cada martelada na arca, cada prego que era colocado, cada ripa era uma pregação para aquele povo que via aquela arca se levantando do nada, em terra seca. Da mesma forma, queridos, a pregação do Evangelho vai chegar um momento em que ela vai terminar. A porta da graça ela vai se fechar. Se hoje as pessoas elas não querem ouvir, toda pessoa tem direito de não querer ouvir. Mas ninguém vai poder dizer a Deus, questionar a Deus: Senhor, por que eu não estou salvo? Ninguém vai poder fazer isso. Porque todas as pessoas que se perderem, não se perderão por falta de oportunidade, mas porque rejeitaram a mensagem dos servos de Deus. Então não desiste de pregar, não desiste de visitar, não desiste de dar estudo bíblico, não desiste de sair na rua, de participar dos projetos da igreja. O nosso trabalho é ir e anunciar. O restante da obra é Deus quem faz. Então nós devemos estar prontos, como servo de Deus, para anunciar o Evangelho. Prontos para falar da volta de Jesus. Prontos que Jesus muito em breve vai voltar. Amém? Outra coisa que nós devemos estar prontos, queridos. E eu falei aqui sobre Estevão, que morreu por amor ao Evangelho, né? Então, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Apocalipse agora, capítulo 14. Eu poderia deixar de usar o livro da Revelação para falar sobre este assunto, esse tópico. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Atos, depois nós vamos ler o livro de Atos, nós vamos sair do capítulo 14, verso 13, diz assim, texto muito conhecido por nós. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O texto bíblico, queridos, nos chama a atenção para a questão de morrer por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor. O texto diz que são bem-aventurados, que são bem felizes. Queridos, existem duas formas de morrer. Mas como assim? A morte é uma só? Morreu? Acabou? Existem duas formas. Ou eu morro em Cristo, ou eu morro salvo e aguardo Jesus para receber a recompensa, para receber o galardão, para receber a ressurreição, ou eu morro perdido. Essas são as duas formas.
É por isso, queridos, que a salvação, ela só pode ser conquistada, ela só pode ser adquirida, recebida, enquanto nós estamos vivos. Morreu, acabou. Se não recebeu o Evangelho, se não recebeu aquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, durante a vida, morreu, não tem como mais. É por isso que durante a vida nós somos chamados por Deus para receber a salvação, para receber o galardão, para receber a vida eterna. É durante a nossa vida que nós fazemos essa escolha. Então, queridos, terceiro ponto, nós devemos estar prontos como cristãos. Nós devemos estar prontos por morrer por amor a Cristo. Nós devemos estar prontos para morrer por amor a Cristo. O próprio Jesus disse, né? E o texto bíblico diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. E eu gosto, queridos, de Paulo, porque Paulo ele estava disposto a morrer por amor a Cristo. Eu gosto do testemunho de Paulo, capítulo de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, onde Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Amém? Para mim a coroa da justiça já está guardada, a qual o Senhor, mesmo justo juiz, me dará naquele dia. Queridos, é essa mesma esperança de Paulo que Daniel também aguarda. Sabe por quê? Porque lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 13, o anjo falou para Daniel: descansa, Daniel, você vai descansar até o fim dos dias, mas no final dos dias tu levantarás, amém? Para receber a sua recompensa. Cristo prometeu, queridos, que todo aquele que morrer por amor a Ele, que morrer por amor ao Evangelho, receberá a sua recompensa. Eu poderia até então, voltando um pouquinho aqui a Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10, rapidinho para a gente ir para o último ponto. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Queridos, o diabo lançou muitos dos servos de Deus na prisão. O diabo perseguiu, torturou, matou. Mas o texto bíblico diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. O cristão, ele nunca deve temer a morte, porque nós, queridos, seguimos aquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo. Nós vamos passar por tribulações, porque nós vivemos em um mundo de pecado, de dor e de sofrimento. Enquanto o mal existir, Deus vai ficar irado contra o mal. Mas no novo céu e na nova terra, Deus nunca mais vai ficar irado, porque o mal deixará de existir. A esperança do cristão não é apenas nesta vida, queridos. A nossa esperança nós levamos para a sepultura, se for necessário, tendo a certeza que Cristo vai cumprir o que prometeu. E por fim, queridos, o último ponto que eu quero falar para os irmãos nessa noite, sobre estar pronto. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12.
É isso mesmo. Lucas capítulo 12. Verso 36, diz assim, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo lhe abra. Verso 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Verso 38, quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Veja, que coisa maravilhosa. Na parábola do servo vigilante, Jesus chama a atenção para aquele servo que vigia, para aquele servo que aguarda o Senhor Jesus. Sabe, queridos, quando nós olhamos aí, quando nós andamos na rua, nós vemos pessoas andando nas ruas, fazendo as suas festas, sentadas nas calçadas, vivendo despreocupadamente, como se nada fosse acontecer. Mas Jesus está chamando a atenção para os seus servos, aqueles que são vigilantes, aqueles que aguardam o retorno do Senhor Jesus. Então, queridos, o quarto ponto pelo qual nós devemos estar prontos, nós devemos estar prontos, sempre prontos, para nos encontrar com o Senhor. O rei Ezequias, ele não estava pronto para receber a notícia de Isaías: arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Ele não estava pronto para receber aquela notícia. Mas nós, queridos, hoje nós devemos estar sempre prontos para encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Amém? Lucas capítulo 21. Vamos um pouquinho para frente, Lucas capítulo 21. Sermão profético de Jesus. O mesmo sermão que é citado em Mateus capítulo 24. O mesmo sermão que é citado em Lucas, em Marcos capítulo 13. Verso 28 diz assim: ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que Jesus estava falando aqui, queridos? Quando começarem essas coisas a acontecerem, ou seja, o que ele citou aqui antes: guerras, fome, epidemias, falta de amor, furacões, terremotos, enchentes, fogo. O que está acontecendo com a terra? Eu não sei se vocês já ouviram falar do relógio do fim do mundo. Já ouviram falar do relógio do fim do mundo? Estava assistindo uma reportagem sobre este relógio, onde os cientistas estimam, com relação a previsões, com relação aos acontecimentos do mundo, o tempo em que o nosso planeta conseguirá subsistir. Eles avaliam o que acontece no mundo todo, com relação a mudanças climáticas, com relação a guerras, com relação a terremotos, coisas que acontecem no mundo, e eles estão vendo ali que o tempo está se acabando, que o mundo está chegando ao fim, e se não acontecer algo, o ser humano não vai subsistir mais, vai acabar o mundo. Mas o mundo não vai acabar da forma como eles imaginam, O mundo nunca vai se acabar. O que vai acabar é o mal, é o pecado, é o ser humano pecador. O fim do mundo, como nós conhecemos hoje, com tanta dor, com tanta morte, com tanto sofrimento, ele vai acabar realmente. Mas quando Jesus
vier estabelecer o seu reino. Amém? Então, nós precisamos estar prontos sempre e preparar outros para receber o Senhor nas nuvens do céu, prontos para ter um encontro com o Senhor dos ares. Agora nós podemos estar em dois grupos, queridos. Nós podemos fazer parte daqueles que vão ver os salvos subir, né? Ou nós podemos fazer parte daqueles que são os salvos que estarão subindo. Todo aquele que vê os salvos subir, ele estará como? Ele estará perdido. Porque só vai subir quem está salvo. O anjo só vai pegar aquele que foi fiel, aquele que aguardou a volta de Jesus, aquele que passou pelo tempo de angústia, aquele que foi estelado pelo Senhor de Deus vivo. Jesus só vai levar para o céu essa pessoa, aquele que permaneceu fiel. Muito em breve, queridos, a história do pecado vai terminar. Muito em breve, nos cultos adventistas de qualquer outra igreja, vai ser pregado o último sermão. Porque Jesus está muito próximo de terminar a sua obra no seu lar celestial. E muito em breve vai vir buscar. Amém? Deus seja louvado. Que você possa passar a semana meditando o que você ouviu nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa continuar vigilante. Que você possa continuar trabalhando, pregando o Evangelho. Que você possa continuar